falar com vocês que estão aqui, que fazem parte da comunidade brasileira no sul da Flórida. Esse evento foi montado para vocês entenderem ou talvez tomarem conhecimento de uma situação no Brasil que talvez muitos de nós não tenhamos a exata dimensão. Nós que Tá aí, ó. Esses aí são os golpistas de Miami. Eu penso, os brasileiros golpistas estão se juntando em Miami pra fazer palestra. Gente, eu chamo isso de masturbação comunitária. O que é uma masturbação comunitária? É aquela gente que só prega para convertido. É aquela gente que só vai fazer palestra pra quem concorda com ela. Eu não vejo esses caras debatendo com ninguém. Quando eu ligo pra um golpista, os caras correm. Não tem um golpista que abre o espaço pra debater com pessoa contrária. Não tem uma pessoa que me dá espaço pra entrar em outra live. Outro dia eu fui tentar entrar numa live do TikTok lá, quando os caras viram meu nome, eles falaram, isso aí é o Panchorra. E já me tiraram do negócio, já me baniram na hora. Os caras não deixam. Eu sou o único que deixa o vagabundo golpista falar aqui, ligar ao vivo, escrever nos comentários. Eu sou o único que deixa. Porque eu não tenho medo. Agora esses caras aí, é só isso aí, ó. É só isso aí. Estamos aqui no sul da Flórida. Nós temos a oportunidade de conviver com os cubanos, com os venezuelanos, com os nicaragüenses, com os bolivianos. E eu citei esses 4 povos porque são 4 povos de países que vivem em regimes autoritários. Particularmente os cubanos, eles são muito organizados aqui no sul da Flórida porque já são muitos anos que vivem debaixo de uma ditadura. A Venezuela já tem mais habitantes aqui no sul da Flórida com poder aquisitivo do que até mesmo dentro do próprio país. Grande parte da classe média deixou o país, empresários. Esse fenômeno na Nicarágua foi vivido com o casal que hoje está à frente do país, já indo para 20 anos ininterruptos de... Tá bom, cara, e daí? São países ditatoriais. Qual é a relação de uma coisa com a outra? Qual é a relação disso com o Brasil? Eu não tô entendendo, vai logo ao assunto, o cara enrola. E tem gente que paga pra ver esse tipo de gente ainda. De governo, e lá houve uma opressão muito grande com a mídia jornalística, com os opositores políticos, e a gente pensava que isso nunca poderia acontecer no Brasil. A verdade é que foi muito rápida a deterioração das instituições e, particularmente, a instrumentalização do poder judiciário. Gente, do que esse cara tá falando, cara louco? O que tá de errado no Brasil é lei. Ô ignorante, quem prendeu os vagabundos bolsonaristas foi a lei sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2021. O STF cumpriu a lei. A Polícia Federal cumpriu a lei. O que tá deteriorado no Brasil? Tá dando dinheiro, hein? Esse papinho aí tá dando dinheiro nos Estados Unidos, hein? Para a perseguição política. Isso é uma característica das ditaduras. Mas a gente, quando fala com as pessoas aqui no sul da Flórida, quando a gente conversa com os cubanos, com os venezuelanos, eles não acreditam que o Brasil esteja vivendo o que nós estamos vivendo e que... É lógico que eles não acreditam. Porque eu quero que tu me mostre alguma coisa dos outros países que está acontecendo aqui no Brasil. Me mostra, dá um exemplo. Dá um exemplo de alguém que foi preso ilegalmente pelo governo. O Lula tem condição de prender alguém? Quem prende é a Justiça, quem prende é a Polícia Federal. É a Procuradoria-Geral da República. A mesma Procuradoria-Geral da República que salvou o Bolsonaro é a mesma que prendeu os patriotas. O Alexandre de Moraes, ele não tem como mandar prender. Quem pede a prisão é a Procuradoria-Geral da República. Você é um ignorante, mentiroso. Vocês hoje vão conhecer um pouquinho. Nós temos aqui os advogados que estão fazendo a defesa de alguns dos presos políticos no Brasil, mas na verdade nós temos vários outros presos políticos que não estão sendo defendidos por esses advogados. Esses advogados aqui hoje estão ligados aos presos do 8 e 9 de janeiro e daqui a... Gente, olha como gira um dinheiro legal no bolsonarismo. Os advogados dos golpistas estão indo dar palestra nos Estados Unidos e falar nessas mequetrefe aí, sei lá onde eles estão, pra dizer o quê? Pra dizer que não tá tendo o devido processo legal? É só mostrar onde não tá o devido processo legal. Denuncia no Conselho Nacional de Justiça. Vocês não conseguem mostrar nada. É só papinho pra fazer vídeo de TikTok. Daqui a pouco eles vão explicar pra vocês. Mas nós temos presos políticos hoje ligados a inquéritos e 2 jornalistas vão falar com vocês hoje, 2 jornalistas famosos, que eu tive a honra de conhecê-los ainda na Jovem Pan. Não sou jornalista, eu sei que fui colocado lá num período de necessidade, foi uma situação episódica, mas os 2 são excelentes jornalistas e estão aqui nos Estados Unidos com seus passaportes cassados, contas bloqueadas e o pior, inseridos em um inquérito que eu posso estar inserido sem saber, porque ele segue em segredo, em sigilo. É claro.
Uma investigação não é aberta pra todo mundo, porque é investigação. Você já viu investigação pública? Não tem. Investigação é sigilo. Depois que termina a investigação é que você vai saber das coisas. E esses jornalistas que você tá falando aí, que tiveram seus passaportes cassados, não são jornalistas, são golpistas. São 2 jornalistas que falaram abertamente em vídeos. Bolsonaro, eu autorizo. Bolsonaro, tem que acabar com o STF. Bolsonaro, cadê os militares? Vocês militares, deixem de ser covardes. O que é isso aí? Isso não é golpe de Estado? Então, senhor, tomara que você esteja mesmo nos inquéritos. Tomara que você seja mais um. E a grande dificuldade que nós enfrentamos no Brasil hoje é que essa deterioração aconteceu há mais ou menos 4, 5 anos, quando se inicia aquele famigerado inquérito do fim do mundo, pessoas presas, pessoas com seus bens bloqueados, suas contas todas cassadas. Tivemos vários parlamentares censurados e até parlamentares perdendo seus mandatos, ou seja, numa escalada de autoritarismo que talvez vocês que moram aqui na Flórida não tenham percebido acontecer. E eu faço questão de introduzir agora a primeira apresentação em que nós vamos ter essa ambientação, entender o que está acontecendo, e dizer para vocês que é muito importante que particularmente o povo cristão tenha sensibilidade para o que está acontecendo no país, porque não é uma questão política. Eu tenho falado isso por diversas vezes. A disputa política, por mais suja que seja, ela é uma disputa pelo poder entre homens caídos, homens cheios de falhas, cheios de defeitos. Mas quando essa disputa política, ela atinge pessoas inocentes e pessoas que não estão ligadas a essa disputa política, não têm mandato... Eu não tenho certeza se esse cara é pastor. Mas, gente, olha... Eles estão fazendo essas merda de palestra lá fora. O Brasil precisa urgentemente fazer contato com os Estados Unidos e falar, olha, nós não podemos transformar os Estados Unidos num refúgio de vagabundos criminosos. O governo brasileiro precisa fazer um acordo de cooperação com os Estados Unidos porque os caras estão cometendo crime aqui fugindo dos Estados Unidos. Eles precisam resolver esse negócio. Porque senão, vai ficar fácil. Esses caras estão falando, incitando americanos e brasileiros e outras nacionalidades contra o Brasil. Gente, isso aí tá virando uma bola de neve, tá feio o negócio. E que não deveriam sequer estar sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal. Cala a boca, tem súmula. Eu já expliquei a súmula aqui, que é por absorção. Se um cara tá num inquérito que tem gente com foro privilegiado e ele cai no mesmo inquérito, ele é absorvido pelo... não é absolvido, é absorvido mesmo. Absorvido, tá? Se uma pessoa que não tem foro privilegiado, ela comete um crime e entra no mesmo inquérito de uma pessoa que tem o foro privilegiado, ele é absorvido pelo inquérito. Então ele vai responder como se tivesse foro. Isso é súmula, ignorante. Súmula. Aí a gente começa a perceber que a injustiça é muito triste. E o Luiz Amaro, pastor da igreja, ele citou um versículo de Paulo e eu termino a minha fala falando desse versículo. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre o amor e ele diz que não adianta você ser religioso, não adianta você ter dons, não adianta sequer você entregar todos os seus bens para os pobres e ainda que você dê o seu próprio corpo para ser queimado, Paulo diz que isso não adianta nada se você não tiver amor. O que amor tem a ver com isso que ele tá falando? Ele tá falando de golpe de Estado, aí ele já passa pra amor. Vamos ver a conclusão dessa fala de bosta dele aí, vamos ver. Mas que tipo de amor é esse? E ele começa a definir. E diz que o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, mas no versículo 6 ele faz uma definição que é a que eu quero deixar com vocês. Paulo diz assim, que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Exatamente. É a verdade. A verdade que você não tem, porque você não prova uma palavra do que você falou. Então você tá dando um exemplo que é contrário da tua fala. Simples assim. E infelizmente, queridos, o que nós temos visto hoje são pessoas, por causa da disputa política, se alegrando com a injustiça. Tem que ser muito cara de pau pra falar um negócio desse. Vocês acham que vocês vão ver um cara desse debatendo com alguém? Por exemplo, você acha que ele aceitaria um debate comigo? Vocês percebem que esses caras, eles só pregam tipo aquela masturbação entre amigos, né? Eles são um monte de gente que ficam se masturbando entre si intelectualmente. Porque, eu nunca vi esses caras debatendo com alguém de verdade, assim, ó, vamos debater. Agora, vamos ver as mentiras que você tá falando. Eles não fazem isso, não aceitam. Vibrando, ficando felizes e não se sensibilizando com essas histórias que vocês vão ouvir hoje aqui. Nós, como igreja, nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Pelo contrário, nós precisamos proclamar a verdade. Os caras falam de verdade mentindo. Os caras são muito...
É difícil ter uma palavra pra fazer isso, porque isso é mais do que vagabundagem, isso é mais do que mentira. Eu não sei, tinha que ter uma palavra pra definir isso. Porque o cara mente defendendo a verdade. Ele mente falando na verdade. Gente,